Buenos dias, turma, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Vamos continuar as nossas aulas de espanhol? A semana passada vocês tiveram uma aula diferente, uma aula cultural, tão importante para vocês que estão se preparando aí para o vestibular, né? Esse conhecimento de vocabulário, ampliar a quantidade de palavras que nós conhecemos, saber transmitir uma informação que nós já temos um determinado conhecimento na nossa língua, no português, saber como seria isso no espanhol ajuda e muito nesse trabalho de interpretação tão importante em vestibular, não é mesmo? Bom, e hoje nós vamos continuar as aulas da apostila de vocês. Eu estou aí na aula 7, que tem como tema principal acentuação gráfica. Então, vamos falar de acento, ¿sí? Vamos falar da acentuação, das regras que temos sobre acentuação. Primeiro, vamos a ver que denomina um acento, ¿sí? Se denomina acento prosódico o simplemente acento a la mayor intensidad con que se pronuncia determinada sílaba de una palabra, a la que se denomina sílaba tónica. Una palabra puede ser tónica si alguna de las sílabas que la compone presenta este acento o átona, si ninguna de sus sílabas sobresale de las demás. Cualquier palabra pronunciada sola, fuera de contexto, es tónica. Solo en el contexto del discurso é possível determinar se uma palavra é átona. Então, o que eu acabei de dizer? Eu acabei de definir o que é acento. Essa palavra acento prosódico nada mais é do que acento, tá? São formas diferentes, né, de se referir ao mesmo. Quando nós falamos de acento, nós falamos de pronúncia, nós falamos de som, nós falamos de uma determinada sílaba que sobressai dentro de uma palavra. Uma palavra, ela pode ser tônica ou átona. Isso vocês têm também esse conhecimento na língua portuguesa. Não tem diferença aqui em relação a isso, tá certo? Então, as sílabas, elas vão compor todo esse conjunto, né? Onde nós vamos conseguir diferenciar. Agora, essa diferença que eu vou conseguir fazer, se eu vou colocar o símbolo que indica este acento ou não vai interferir diretamente para a sílaba tônica, tá? Então, o acento também, podemos dizer, né, que é essa representação gráfica que nós vamos ver aqui abaixo. Bom, dando continuidade aí, vou descer aqui. Opa, saiu da minha página. Não, está certo. Então, vamos lá. Aqui, eu falo assim aqui em cima. Se chama tilde o acento ortográfico a uma raíta oblíqua. Que é isso? Esse símbolo que nós conhecemos na língua portuguesa como acento agudo, em espanhol é o único que existe. Nós só conhecemos este na língua espanhola. Não existe outro tipo de acento, certo? Então, como que eu posso chamar esse acento? Eu posso dizer acento ortográfico ou simplesmente tilde. E muitos dos livros didáticos da língua espanhola se referem ao acento como tilde, certo? E não somente como acento. Então, é muito importante que vocês saibam essas duas formas de se referir a esse contexto gramatical. Aí, na sequência, fala assim: em espanhol, las palabras poseen un único acento de intensidad, salvo los adverbios de modo con el sufijo mente, que recai sobre uma sílaba determinada de cada palavra. Então, a única coisa que disse que em espanhol as palavras elas possuem um único acento que dá essa intensidade, tá? Um único acento de intensidade, com exceção dos advérbios de modo, que tem o sufixo mente, sufixo em espanhol e mente. Isso aqui, se for analisar, é igualzinho em português, né? Em português também é assim. Só que em português, nós não colocamos acento em todas as situações. E aí,
aqui abaixo vem as regras de acentuação. Em espanhol, nós só temos 4 regras de acentuação. A primeira são as agudas, a segunda as graves ou llanas, a terceira esdrúxulas e a quarta sobresdrúxulas. Em que consiste cada uma dessas regras? Olha, eu diria que é muito mais fácil do que em português, porque em português, nossa, nós temos uma infinidade de exceções de regras, né, de possibilidades, e aqui não muito. O problema do espanhol em relação ao português é nós conseguirmos, vamos dizer assim, saber pronunciar para ouvir o som. Porque se eu não consigo fazer essa identificação de imediato, porque a outra possibilidade é eu conhecer todas as regras de ortografia, conhecer toda a origem das palavras para entender como que termina, como que eu falo, qual que é forte, qual que é aberto, qual que é fechado, qual que é né? Então aqui não é o nosso foco nesse momento. Então ajudaria e muito eu saber ler as palavras, eu saber pronunciar as palavras, porque automaticamente eu já ia ter essa minha resposta de sílaba forte muito mais fácil, muito mais rápido, certo? É claro que vocês aqui, né, como nós estamos estudando toda essa morfologia, né, da gramática do espanhol, vocês acabam conhecendo por praticidade muitas palavras e elas com seus acentos, né? Então a gente normalmente escreve uma palavra e não fica pensando, eu coloquei o acento aqui porque isso. Não, nós fazemos isso quando estamos analisando, mas no contexto geral não é de hábito nós fazemos isso. Já se torna praticidade, né? Em espanhol vai acontecer a mesma coisa, certo? Então, quando uma palavra é considerada aguda em espanhol? Quando a sílaba tônica, a forte, for a última sílaba, a última. Só que essa sílaba, ela para levar o acento, ou seja, para ser acompanhada desse símbolo, né, dessa raíta oblíqua, vamos dizer assim, ela tem que terminar, por regra, em vogal, N ou S. Então, aqui vocês têm essa direção aqui, ó, nessa segunda linha. Então, llevan tilde as palavras agudas que terminam em vocal, N ou S, né? E aqui tem alguns exemplos. Então, todas as palavras que têm a sílaba tônica forte, a última, e termina em vogal, N ou S, eu coloco esse símbolo, nessa raíta oblíqua, aí vamos dizer assim, a tilde, nesta sílaba. Agora, um detalhe extremamente importante. Uma palavra, para ser classificada como aguda, ou seja, por ela ter a última sílaba forte, se ela não terminar dessa forma que nós estamos vendo aqui, ó, vocal N ou S, não vai deixar de ser classificada nesse grupo, apenas não vai levar a raíta oblíqua, vamos dizer assim, la tilde, certo? O símbolo, mas ela continua sendo aguda. Isso vai acontecer com as llanas, las esdrúxulas e las sobresdrúxulas, tá? Depois, llanas ou graves, a sílaba tônica é a penúltima. Então, quando a minha sílaba forte é a penúltima sílaba e terminar em consoante, qualquer consoante menos N ou S, esta palavra vai levar este símbolo desse acento nesta penúltima sílaba, certo? Então, eu vou poner la raíta oblíqua, vamos dizer assim, certo? E aí, é importante eu saber, né, conhecer esses dois nomes que se referem ao grupo, que é llana e grave, porque tem livro didático que está llana e tem livro didático que está grave. O mais comum é llana, certo? O mais comum é llana. E aqui embaixo nós temos uns exemplos, o mártir, difícil e carácter. La excepción ocurre con los hiatos, día, tía, todavía e entre outros. Então, algumas palavras que nós classificamos como hiatos, e aí nós entramos aqui na definição de hiato exatamente igual do português, certo? Vão ser acentuadas, combinado? Depois, esdrúxulas. As esdrúxulas e as sobresdrúxulas praticamente são a mesma regra. A diferença das esdrúxulas para as sobresdrúxulas é somente a sílaba em que eu coloco
né, este símbolo, essa raíta oblíqua aí, né? As esdrúxulas são aquelas palavras, né, que a sílaba mais forte é aquela sílaba antepenúltima. Antepenúltima. Então, se a minha sílaba antepenúltima é forte, independente de como termina, não importa como termina, ela vai ser classificada como esdrúxula e ela vai sim levar o acento, ela vai sim ter esse acento ortográfico, la raíta oblíqua, tá? Vou falar um monte de vezes essa palavra para vocês memorizarem. E as sobresdrúxulas? As sobresdrúxulas são todas aquelas palavras, né, que têm a sílaba forte na anterior à antepenúltima, anterior da antepenúltima, ou seja, a quarta sílaba, né, contando de trás para frente, lógico, da última para a primeira, né, a quarta. Então, elas são chamadas de sobresdrúxula e elas seguem a mesma regra, todas vão ser acentuadas. É forte, então vai ser acentuado, certo? Então, a diferença aqui está apenas nas agudas e nas dianas, que as palavras vão ser classificadas dentro desse grupo, porém não é obrigatório o uso do símbolo, caso não termine como a regra define, tá bom? Então, essa é a classificação. Aí vocês estão dizendo, mas professora, aqui do lado tem uma coluna do português. E aqui eu estou vendo que as agudas são oxítonas, que as dianas são paroxítonas e as esdrúxulas são proparoxítonas. Por que eu não levei isso em consideração e estou explicando somente a parte do espanhol? Porque aí é uma referência para vocês saberem que essas regras existem na nossa língua. Porém, eu não aconselho vocês a aprenderem essa parte da gramática, da acentuação, fazendo comparação. Mesmo porque muitas palavras às vezes são iguais e na hora de pronunciar eu falo totalmente diferente. Ou seja, a palavra às vezes tem a mesma ortografia, porém a forma de dizer muda até o significado. É o que nós dizemos na gramática do espanhol, as heterogenéricas ou heterotônicas, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, certo? Então, aqui nós vamos continuar, aqui abaixo. Então, isso aí foi página 55. E nós vamos ter aqui um exercício de action, né? Esse exercício é para vocês lerem este texto. Então, leia o texto a seguir, que é uma biografia de Gioconelli. E, respeitando as regras estudiadas, analisa se as palavras destacadas levam tilde ou não. Então, aqui nesse texto, que é uma biografia de Gioconda, vocês têm várias palavras aqui, ó, que elas estão sublinhadas. Em espanhol, nós também podemos dizer subrayadas, certo? E essas palavras que estão destacadas aqui com esta raia, né, vocês vão analisar se elas têm ou não acento, certo? Depois, exercício 2. Indique a opção que classifica corretamente as palavras abaixo em relação à acentuação da tônica. Ó, atenção, atenção. Vocês vão analisar essas palavras. A alternativa correta tem que estar exatamente na mesma ordem que segue aí as palavrinhas, certo? Vocês estão vendo que nem todas, ó, aqui, ó, aprendizes não tem acento, mas não significa que ela não se enquadra dentro de um desses grupos. Foi o que eu expliquei para vocês. Ela está aí, ela pertence a um desses grupos da acentuação, porém, ela está pertencendo ao grupo devido à sílaba tônica. E não simplesmente porque tem esse símbolo aí que nós vamos chamar de acento ou tilde, certo? Depois, o 3. Separar em sílabas as seguintes palavras e dizer qual é a sílaba tônica em cada uma delas. Então, vocês vão realmente separar. Podem usar barras para fazer a separação. Isso vai ajudar vocês a identificarem se vai ter o acento ou não. Nunca se esqueçam de olhar a finalização da palavra, certo? Principalmente por causa das agudas e das dianas, correto?
E, se for necessário, está dizendo para você acentuar. Então, se essa palavra tem acento, você coloca. Combinado? Enchúfate. Aqui vocês têm o texto 1, que se chama Recuerdos. Depois, abaixo, isso é 56, página 56, vocês vão ter aí várias perguntas de 1 a 5 sobre o texto. Todas elas estão sendo direcionadas, algumas à interpretação e outras para esta situação do acento que nós acabamos de estudar. Texto 2, aí vocês têm uma charge, né, uma tirinha na terita e algumas alternativas, algumas opções de exercícios sobre esta parte. Depois vocês têm os exercícios aqui de assimilação, perfeccionamento. Esses exercícios vão seguir aí nas páginas seguintes. Façam esse exercício, gente. Eu sei que esses daqui vocês têm um gabarito, os outros iniciais não, mas esses vocês têm um gabarito. Eu sei que tem, mas pensem, vocês estão se preparando para vestibular. Se vocês não tentarem fazer, para ver se vocês estão entendendo o assunto, para vocês analisarem, se autoanalisarem, vamos dizer assim, sobre o conhecimento que vocês acabaram de ter, se vocês entenderam ou não, como que faz? Fazer 2, 3 exercícios às vezes não é o suficiente, né, para poder se analisar em relação a um determinado conteúdo, certo? Então, ó, eu estou passando aí mais devagar para vocês verem quais são os exercícios que vocês vão estar realizando agora em relação a essa aula 7 aí da parte de acentuação, tá? Vocês vão fazer todos eles, todos, não é para pular. Sigam as minhas recomendações, por favor, tá? E depois, por fim, vocês têm aí, né, como de rotina, esse exercício discursivo, tão importante também para poder exercitar essa parte escrita, certo? Gente, a aula de hoje é sobre a acentuação, termina aqui. Façam os exercícios correspondentes, anotem as dúvidas, circulem as palavras que vocês não conhecem, usem o dicionário. Quem tem dificuldade de ficar procurando na internet, apesar que eu duvido, né? Mas quem tem dificuldade, coloca o aplicativo do dicionário no celular. Se você tem, se é viável para você, coloca. Quem tem impresso dicionário, usa. Sabe por quê? Quando você procura uma palavra de outro idioma no dicionário, isso faz com que você dificilmente esqueça o que corresponde. O fato de pesquisar, de procurar, faz com que, de certa forma, ajude na memorização e no conhecimento de vocabulário, certo? Quando tem esses vocabulários de apoio aqui, ó, nos exercícios, não é à toa, né? É porque são palavras muito diferentes dentro do contexto que vocês já viram. E às vezes são palavras que não existem na nossa língua, não dessa forma, tá? Então, por favor, sigam as minhas recomendações. Combinado, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Um beijo. Fiquem com Deus, turma. Hasta luego.